Olá pessoal, eu sou o André, sou professor de Química e esse é mais um vídeo da nossa série sobre equilíbrios químicos, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta importante que a gente pode levar algumas informações para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel. E neste vídeo especificamente, nós vamos falar sobre a hidrólise de íons. Vamos falar também de um efeito muito comum em equilíbrios iônicos, que é o efeito do íon comum, e de uma aplicação desse efeito, que são as soluções tampão, muito importantes, tanto do ponto de vista químico, como do ponto de vista biológico. Bora pro conteúdo? E prosseguindo aqui com os nossos estudos de equilíbrios iônicos em soluções aquosas, nós vamos tratar agora da hidrólise de íons. Primeiramente, eu vou considerar a dissociação de um sal em água. Então, os sais em maior ou em menor quantidade, eles se dissociam na água liberando íons, liberando seus cátions e seus ânions. E o equilíbrio químico da dissociação do sal é esse daqui. Se eu tenho um sal com uma fórmula genérica, MXAY, onde M é o cátion daquele sal e A é o ânion daquele sal, esse sal está inicialmente no estado sólido, mas é colocado num meio que tem água como solvente, eu vou observar em maior ou menor grau, dependendo de qual for o sal, a dissociação desse sal. Então, se o sal tinha a fórmula MXAY, eu vou ter X mols do cátion M, que possui carga Y+, e Y mols do ânion A, que possui carga X-, ambos em solução aquosa. Este processo químico possui uma determinada constante de equilíbrio, que vai me dizer quanto do sal se apresentará na forma de cátions e ânions dissociados e presente ali na solução aquosa. Estando em solução aquosa, estes íons aqui podem ou não sofrer uma reação que nós vamos chamar de hidrólise. E nós vamos dizer de uma maneira geral para o sal que a hidrólise é uma reação que vai acontecer entre a água e pelo menos um dos seus íons. No caso de haver uma reação do cátion com a água, essa reação só ocorrerá em quantidade significativa se a base formada for uma base fraca. A reação do cátion com a água se dá da seguinte forma: os cátions de carga Y+, se ligarão aos OHs da água, com uma quantidade de OHs que será dada de acordo com a carga do cátion, porque o OH tem carga -1. Se o cátion tiver carga +3, por exemplo, ele precisará de 3 OHs. O H que sobrou da água se juntará a outra água, formando o cátion hidrônio, H3 ou mais. Também na mesma proporção, porque para cada OH capturado pelo cátion, sobrará um H+ para se ligar com outra água. Já o ânion só vai reagir com a água de maneira significativa se por um acaso essa reação formar um ácido fraco. Na reação do ânion com a água, o ânion A com carga X- vai se ligar aos Hs da água, e serão tantos Hs quanto for o número da carga deste ânion. Então, se for um ânion 2-, ele precisará de 2 Hs, que tem carga +1, para se ligar. Nesta reação será formado o ácido HXA, onde X é o número de prótons aqui que foram capturados por cada ânion, e sobrará o ânion OH-, da água com o qual o ânion do sal reagiu. E neste caso, o ânion vai reagir com a água se comportando como uma base dentro da definição de Bronsted-Lowry, capturando prótons da água. Já o cátion, ele vai reagir como um ácido, mas em uma definição de ácido que a gente vai ver mais para frente, que é a definição de ácidos e bases de acordo com Lewis. Como os sais eles são formados pela reação entre um ácido e uma base, a gente pode descrever a reação entre o ácido e a base formando o sal de maneira geral, com fórmulas genéricas da seguinte forma. Nós temos Y mols do ácido HXA em solução aquosa, reagindo com X mols da base MOH entre parênteses índice Y, que a rigor aqui essa base normalmente estaria dissociada. Então eu teria X mols do cátion M+, e X vezes Y mols do ânion OH-. Mas eu mantive aqui nessa forma sólida para vocês perceberem de forma mais explícita de que isso aqui se trata de uma base. E essa reação formará um sal, então os X mols do cátion M serão os cátions desse sal, e os Y mols do ânion A serão os ânions desse sal, mais uma determinada quantidade de água, que será formada pela junção dos Hs do ácido com os OHs da base.
Esses cátions e ânions aqui, caso o sal formado não seja solúvel, eles vão aparecer na forma de sal propriamente dito, e não de íons em solução aquosa. E aí eu representaria os x mols do cátion MY+, e os y mols do ânion X-, ligados entre si na forma sólida, formando o sal MXAY no estado sólido. Mas vamos tratar da representação da equação, onde o sal está dissociado na água, porque o que nós estamos realmente interessados são nas reações desse cátion e deste ânion. E essa reação genérica pode servir como uma referência para fazer o balanceamento de uma forma mais rápida de reações de ácido e base na definição de arrênios. E não precisa decorar não, basta reparar que você precisa formar tantas águas, H2O, quantas forem possíveis formar usando todos os H+ do ácido e todos os OH- da base. Então, se você tiver, por exemplo, um ácido com 3 Hs e uma base com 2 OHs, o número de mols de H2O formado será um múltiplo de 3 e 2, que no caso é 6. Para obter esses 6 mols de água, você precisará de 2 mols de ácido e 3 mols da base, tendo no produto 3 mols do cátion, que veio da base, e 2 mols do ânion, que veio do ácido. Ou ainda o sal sólido, M3A2, se esse sal for insolúvel. E se você quiser ainda dar um passo além e fazer o balanceamento com os menores números inteiros possíveis como coeficientes estequiométricos, você precisa reparar que às vezes para um certo número de Hs do ácido e OHs da base, existe um múltiplo comum entre esses dois que é menor do que simplesmente multiplicar um pelo outro. Daí você pode usar como coeficiente estequiométrico para a água o mínimo múltiplo comum entre esses dois números e seguir com o balanceamento da mesma forma que nós fizemos anteriormente. E você pode testar isso com um exemplo onde o ácido tem 2 Hs, portanto tendo a fórmula H2A com o ânion ali do ácido, e a base tem 4 OHs, tendo portanto a fórmula de M, que é o cátion da base, entre parênteses OH, com o índice 4. E a reação de hidrólise desses íons, se ela houver, ela vai entrar em equilíbrio dinâmico com a reação de formação do sal. Então, se a nossa reação direta for o cátion e o ânion reagindo com a água formando o ácido e a base, a nossa reação inversa seria a própria reação de formação do sal. E vamos analisar essa situação da hidrólise dos íons, inicialmente para os casos dos ácidos e das bases fortes. No caso, o hidróxido de sódio, NaOH, é uma base forte. E o fato dela ser uma base forte significa que a dissociação dela em água é favorecida. Então, no equilíbrio NaOH sólido em meio aquoso, formando Na aquoso mais OH menos aquoso, a reação direta de dissociação é favorecida. Este cátion formado, o cátion sódio, Na+, ele praticamente não tem afinidade com os ânions hidróxido. Logo, a sua tendência a reagir com água, a sofrer hidrólise, é muito baixa. A reação de Na+, com a água, aqui escrita de uma outra forma, para deixar mais explícito o OH que o cátion sódio poderia talvez reagir, não vai ocorrer. A reação do cátion sódio, Na+, com a água, que aqui só está escrita de uma maneira um pouco diferente, como HOH, para deixar explícito o OH com o qual o sódio poderia reagir, essa reação não vai ocorrer. Ou pelo menos a sua reação inversa estará muito favorecida no equilíbrio. O que quer dizer que o Na+ é um ácido fraco, de acordo com a definição de Lewis, que nós vamos ver ainda mais para frente. Então, o fato do hidróxido de sódio ser uma base forte tem como consequência que o seu cátion tem uma baixíssima tendência a sofrer hidrólise. Analisando agora o caso de um ácido forte, que é o caso do ácido clorídrico, HCl. Como ele é um ácido forte, a sua ionização é favorecida. Então, HCl aquoso mais água líquida formam H3O+, aquoso, mais Cl- aquoso, com este equilíbrio muito favorecido no sentido da reação direta, de ionização do ácido. Consequentemente, o ânion formado por esta reação de ionização, que é o ânion cloreto, ele praticamente não tem afinidade por prótons, não tem a tendência de reagir com o H3O+, para reconstituir o HCl. Logo, se nem com o H3O+, ele tem tendência de reagir, mesmo tendo cargas opostas aqui, quem dirá reagir com uma substância neutra, como a água? A reação entre o ânion cloreto, Cl-, e a água, aqui representada como HOH, praticamente não ocorre. É muito desfavorecida nesse equilíbrio químico.
E isso quer dizer que o ânion cloreto, Cl-, é uma base fraca, mesmo na definição de Bronsted-Lowry que nós já vimos anteriormente. Agora vamos analisar as situações de ácidos e bases que são fracos. E como exemplo de uma base fraca, eu peguei aqui o hidróxido de amônio, NH4OH. A rigor, a forma realmente esperada para essa base é a forma NH3. Mas vamos tratar desse jeito por simplificação. Para esta base, a dissociação não é favorecida. Então, na reação NH4OH aquoso se dissociando na água para formar NH4+ aquoso e OH- aquoso, este equilíbrio não é favorecido. Na verdade, a reação inversa é mais favorecida. Os cátions NH4+, têm uma grande afinidade pelos ânions OH-, tendem a reagir fazendo a reação inversa. Logo, esse cátion NH4+, também tem a tendência de reagir com os OHs da água, formando NH4OH, e como NH4+ tirou um OH da água, sobrou um H, que vai se ligar a outra água, formando um cátion hidrônio, H3O+. Reparem que a reação de hidrólise de um cátion que veio de uma base fraca tem como consequência a formação de cátions hidrônio, H3O+, aumentando a acidez do meio, deixando o meio mais ácido. Vamos pegar agora o exemplo do HClO, o ácido hipocloroso, que é um ácido fraco, cuja ionização não é favorecida. A reação de ionização do ácido hipocloroso, HClO, é HClO reagindo com água, H2O, para formar H3O+, e ClO-, o cátion hidrônio e o ânion hipoclorito. Como o ácido hipocloroso é um ácido fraco, este equilíbrio de ionização está favorável à reação inversa, a reação contrária à ionização. Então, o ânion hipoclorito tem grande afinidade pelos prótons que estão aqui no H3O+. O ânion hipoclorito tende a reagir com H3O+, capturando seus prótons para formar o ácido hipocloroso novamente. E ele pode buscar os prótons tanto de um H3O+, que esteja presente no meio, como também buscar prótons da própria água, reagindo com a água, por meio da reação de hidrólise. A reação do ânion hipoclorito, ClO-, aquoso, com a água líquida, vai formar o HClO, o ácido hipocloroso, e o ânion OH-. Então, a hidrólise do ânion hipoclorito tem como consequência um aumento da quantidade de OH- no meio, deixando o meio mais básico. Analisados os ácidos fortes, os ácidos fracos, as bases fortes e as bases fracas, neste momento é conveniente nós analisarmos o que acontece quando eu tenho a hidrólise de um sal. Então eu tomei como primeiro exemplo aqui o sal cloreto de amônio. O sal cloreto de amônio pode ter sido formado a partir da reação de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio ou amônia, com um ácido forte, que seria o ácido clorídrico. Mas independente da sua origem, em uma solução de cloreto de amônio, eu teria os cátions amônio e os ânions cloreto. E esses íons podem reagir com a água também. E neste caso, nós formaríamos o hidróxido de amônio, o cátion hidrônio, H3O+, e o ânion Cl-. Reparem no seguinte, nesta reação, nós consideramos que apenas o cátion amônio reagirá com a água sofrendo hidrólise. E por que nós fizemos isso? Nós fizemos isso porque o cátion amônio é o cátion correspondente a uma base fraca, como nós vimos agora há pouco. O cátion amônio sofre de fato a reação de hidrólise, capturando o OH- da água e liberando como produto o H3O+. Mas por outro lado, o ânion cloreto é um ânion de um ácido forte. E como nós vimos agora há pouco, o ânion cloreto não sofre hidrólise, não tem essa tendência, permanecendo na reação como ânion cloreto mesmo. Um outro exemplo de sal sofrendo hidrólise é o do hipoclorito de sódio. O hipoclorito que está presente ali nas nossas soluções de água sanitária. Ele é um sal que pode ter sido formado a partir da reação de uma base forte, que seria o hidróxido de sódio, com um ácido fraco, que seria o ácido hipocloroso. Em uma solução com hipoclorito de sódio, nós temos os cátions sódio, os ânions hipoclorito, ClO-, e a água ali presentes. Novamente, como nós vimos agora há pouco, o cátion sódio não tem a tendência a sofrer a reação de hidrólise.
permanecendo no meio da solução como cátion sódio mesmo. Já o ânion hipoclorito, por outro lado, sofre reação de hidrólise, formando ácido hipocloroso e deixando OH- em excesso no meio. Então, uma solução de hipoclorito de sódio será alcalina, será básica, remontando àquilo que nós vimos lá no estudo de funções inorgânicas. Um sal que é formado por uma base fraca e um ácido forte é um sal de caráter ácido, deixa o meio ácido. Já um sal formado por uma base forte e um ácido fraco deixa o meio básico, alcalino. E neste ponto a gente pode melhorar o nosso entendimento sobre os sais de caráter ácido e sais de caráter básico. Lá no estudo das funções inorgânicas, a gente dizia que um sal tinha caráter ácido quando ele era formado pela reação de uma base fraca com um ácido forte. E o sal tinha caráter básico quando era formado por uma base forte e um ácido fraco. E o estudo desses equilíbrios químicos de hidrólise de íons nos permite dar uma explicação mais objetiva para esses processos, sem ficar essa coisa maluca que fica meio parecendo uma descendência, puxou mais para a base, puxou mais para o ácido. Um outro efeito muito importante que nós precisamos discutir aqui, em termos do equilíbrio iônico em soluções aquosas, é o chamado efeito íon comum, que nós podemos entender de acordo com uma aplicação do princípio de Le Chatelier a equilíbrios iônicos em soluções aquosas. Se um sistema estiver participando ali de um equilíbrio iônico e a gente adicionar um íon que já está presente naquele equilíbrio, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de consumir, de gastar aquele íon em excesso. O equilíbrio se desloca no sentido de reduzir a perturbação que sofreu. E a gente pode usar esse efeito, por exemplo, para diminuir o grau de ionização ou dissociação de um ácido ou de uma base. E nós vamos começar analisando a situação onde eu tenho um ácido fraco presente na mesma solução que um sal solúvel que possui o mesmo ânion que esse ácido. A reação de ionização do ácido é dada pela reação do ácido Ha mais água, formando cátion H3 ou mais e o ânion A-. Ionização do ácido, como nós sempre vimos. Essa ionização possui uma constante de equilíbrio, que estabelece as proporções entre produtos e reagentes no equilíbrio, que é dada por concentração de H3 ou mais vezes concentração de A-, dividido pela concentração de Ha. Se a gente pega esse sistema com esse ácido e a gente adiciona na solução um sal que possui íon em comum com esse ácido, então um sal de fórmula Ma, onde M é um cátion qualquer e A é o próprio ânion igual ao do ácido, vai acontecer um deslocamento do equilíbrio químico, forçando a diminuição da ionização do ácido. E isso devido à própria presença do excesso do ânion A-, que foi introduzido por meio do sal. Então eu tenho dois equilíbrios químicos para olhar. Um primeiro que é a dissociação do sal. O sal Ma no estado sólido, ao ser colocado na água, se dissocia entre M+ aquoso e A- aquoso. Este íon A- aquoso é o mesmo íon que era formado na ionização do ácido. Como eu estou aumentando a quantidade do íon A-, o equilíbrio de ionização do ácido é forçado no sentido da reação inversa. Então, a presença do íon comum desloca o equilíbrio de ionização do ácido no sentido inverso, de um modo que, por meio da adição de um sal, eu consegui diminuir o grau de ionização desse ácido Ha. O outro exemplo de efeito de íon comum que nós vamos tratar é o caso da base. Se eu tiver uma base e um sal solúvel do mesmo cátion, eu também vou ter que levar em conta este efeito de íon comum. Então, para uma base genérica com um cátion M+, e o ânion OH-, esta base no estado sólido, quando é colocada em água, vai sofrer a dissociação, formando cátion M+ aquoso e o ânion OH- aquoso. A constante dessa base, a constante de dissociação, tem um certo valor, que depende apenas da temperatura, e vai estabelecer qual que é a multiplicação entre a concentração de cátion e concentração de ânion no equilíbrio. Se eu adiciono a essa solução de base um determinado sal com fórmula Ma, onde M é o mesmo cátion da base e A é um ânion qualquer,
vai ocorrer um deslocamento do equilíbrio de dissociação da base no sentido de diminuir essa dissociação. Então, a presença do sal Ma solúvel na água, formando cátion M+, e ânion A-, introduz na solução um excesso do cátion M+, que é um íon comum com a base. Consequentemente, o equilíbrio de dissociação da base é deslocado no sentido da reação inversa. Então, eu diminuo a dissociação da base por meio da introdução de um íon comum, no caso, o cátion M+. E uma aplicação importantíssima do efeito do íon comum é quando nós tratamos das soluções tampão. O termo tampão é usado inclusive em outros contextos fora da química para falar de alguma coisa que tem o efeito de amortecer um impacto, evitar uma mudança muito brusca. Na química, a gente está se referindo a uma solução onde os equilíbrios químicos ali envolvidos evitam mudanças bruscas no pH, mantém o pH ali praticamente constante, mesmo quando são feitas adições de pequenas quantidades ali de ácidos ou de bases. E muito em breve eu pretendo gravar uma série de experimentos envolvendo deslocamento de equilíbrio químico. E em um desses experimentos eu tratarei das soluções tampão. Assim que esse vídeo estiver pronto, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. E um exemplo da aplicação de uma solução tampão com efeito de íon comum de um ácido fraco e um sal solúvel do mesmo ânion é o tampão que eu posso produzir utilizando o ácido acético, aquele que está presente no vinagre, e o sal acetato de sódio. O primeiro equilíbrio, que é a ionização do ácido, é muito pouco favorecido no sentido direto, é mais favorável ao sentido inverso, porque o ácido acético é um ácido fraco e corresponde à reação do ácido acético com água, formando cátion H3O+, e o ânion acetato. Não se preocupem com essas fórmulas aqui do ácido acético e do acetato nesse momento, porque seus significados ficarão mais evidentes quando nós começarmos a estudar química orgânica. Então, como o ácido acético é um ácido fraco, este equilíbrio está favorecido no sentido inverso, contrário à ionização do ácido. Se na mesma solução eu coloco o sal acetato de sódio, também haverá um equilíbrio de dissociação do sal. Como o sal é bastante solúvel, a reação direta é bastante favorecida, onde eu tenho acetato de sódio se dissociando em água, formando o cátion sódio e o ânion acetato. A presença do íon comum, acetato, tanto no equilíbrio de dissociação do sal, como no equilíbrio de ionização do ácido acético, força esse equilíbrio de ionização do ácido acético, mais ainda no sentido inverso, de diminuir essa ionização. Então, é como se a reação de ionização do ácido, que já era pouco favorável no sentido direto, estivesse sendo empurrada, como se o equilíbrio estivesse sendo pressionado no sentido da reação inversa. Se eu pego esse sistema, que tem esses dois equilíbrios, e já é uma solução tampão, e eu adiciono uma base forte a esse sistema, e como exemplo de base forte, eu peguei o hidróxido de potássio, KOH. A reação de dissociação da base seria a seguinte: KOH sólido em meio aquoso, formando K+, o cátion potássio, e OH-, o ânion hidróxido. Se esta base foi adicionada a uma solução com este tampão de ácido acético e acetato de sódio, o que eu já sei imediatamente que vai acontecer é que esses ânions hidróxidos do OH- vão reagir com os cátions H3, vão reagir com os cátions hidrônio do ácido, sendo neutralizados. Se houvesse apenas este efeito, o que iria acontecer seria uma diminuição da concentração de H3O+ no meio, deixando o pH mais básico, mais alcalino, mais alto. Porém, este primeiro equilíbrio, que era o equilíbrio de ionização do ácido, estava pressionado pelo efeito de íon comum no sentido da reação indireta, no sentido da esquerda. Mas como agora uma parte dos cátions H3O+ foi consumido pela reação como base, as substâncias vão reagir no sentido de repor esse H3O+. Como havia como se fosse um estoque, porque o equilíbrio estava forçado no sentido inverso, a reação de ionização do ácido tem condições de repor o H3O+ que foi consumido pela base. Desta forma, se houver variação no pH, essa variação será pequena, será menor do que se nós não tivéssemos o tampão. E o nosso sangue é uma solução tamponada. E o tampão mais importante dessa solução é o tampão do ácido carbônico, H2CO3, que é um ácido fraco, com o bicarbonato de sódio, que é um sal de mesmo íon, que é o NaHCO3. Que tem como íon comum o ânion HCO3- igual ao ânion do ácido carbônico.
Devido a diversos tampões, inclusive esse que eu falei para vocês, o nosso sangue mantém seu pH relativamente controlado, entre 7,35 e 7,45. Isso é muito importante para o funcionamento do nosso organismo, especialmente de algumas funções enzimáticas. Soluções tampão, elas são muito importantes na química, mas também são importantes na biologia, e elas são aplicadas quando a gente deseja evitar mudanças muito bruscas de pH. Por exemplo, quando se quer fazer um meio de cultura para crescimento de micro-organismos. Considerando ainda o mesmo tampão de ácido acético e acetato de sódio, mas agora vamos levar em conta a situação onde eu adiciono um ácido forte a este meio. E eu tomei como exemplo de ácido forte o ácido clorídrico, que possui sua reação de ionização, como HCl mais água, formando H3O+, e Cl-. Neste caso, esse tampão lidaria com o ácido que foi adicionado da seguinte forma. Os ânions acetato, que estão presentes ali naquele meio, e estão em excesso, inclusive pelo segundo equilíbrio, pela adição do acetato de sódio, eles são ânions de um ácido fraco. Então eles têm afinidade pelo cátion hidrônio, pelo cátion H3O+. Desta forma, ocorre a reação do ânion acetato com o H3O+, que foi colocado pela adição do ácido clorídrico, formando ácido acético e água. E aí, desse modo, se tiver variação do pH, reparem que se eu não tivesse tampão, a adição de ácido clorídrico numa solução certamente deixaria o meio mais ácido, reduziria o pH. Mas devido ao efeito tampão, se houver variação do pH nessa solução, essa variação será pequena, muito menor do que seria esperado na ausência do tampão. Um outro tipo de solução tampão que nós podemos produzir é aquela solução que é feita com uma base fraca e um sal solúvel do mesmo cátion. Na produção deste tampão, eu tomei como exemplo um tampão de hidróxido de magnésio, uma base fraca, e cloreto de magnésio, um sal solúvel com o mesmo cátion, magnésio. A ionização da base é MgOH, entre parênteses, 2, no estado sólido. É colocada na água, se dissociando em Mg2+, aquoso, e 2OH-, também aquoso. Este primeiro equilíbrio é muito pouco favorecido no sentido direto, porque a base hidróxido de magnésio é uma base fraca. Já o segundo equilíbrio de dissociação do sal é muito favorecido, porque é um sal bastante solúvel. E é apresentado da seguinte forma. MgCl2, no estado sólido, cloreto de magnésio, vai ser dissolvido na água, dissociando-se no cátion Mg2+, cátion magnésio, e em 2 ânions cloreto. Neste sistema tampão, do mesmo modo que nós vimos no tampão de ácido acético, o íon comum magnésio, que foi adicionado por meio do sal, força o equilíbrio de ionização da base, que já é fraca, no sentido inverso, como se estivesse pressionando, comprimindo o equilíbrio da base contra a sua dissociação. Se nós pegarmos esse sistema tamponado e adicionarmos uma base forte, como hidróxido de potássio, por exemplo, se não houvesse o tampão, a adição da base forte elevaria o pH, deixaria o meio mais básico. Mas na presença deste tampão, os cátions magnésio 2+, Mg2+, que estão presentes em excesso no meio, foram introduzidos tanto pela base como pela dissociação do sal. Eles têm uma grande afinidade por OH-, porque o hidróxido de magnésio é uma base fraca. Deste modo, acontece a reação do cátion Mg2+, com os OH-, que foram introduzidos pela base, formando o hidróxido de magnésio. Desse jeito, o tampão evita que hajam variações muito bruscas de pH. Você adicionou uma base, mas o cátion da base sequestrou os OH- que foram adicionados pela base, evitando que o pH subisse bruscamente. Nós poderíamos também testar o funcionamento desse tampão por meio da adição de um ácido forte. E neste caso aqui eu escolhi o ácido iodídrico, ao invés de repetir o clorídrico, porque para o ácido clorídrico teria um outro efeito de íon comum aqui com o cloreto de magnésio. Mas a análise é basicamente a mesma. A ionização do ácido introduziria mais H3O+ no meio, deixando o meio mais ácido, com um pH mais baixo. Esses H3O+ reagem com os OH- da água, diminuindo a concentração de OH-. No entanto, este primeiro equilíbrio de dissociação da base estava pressionado pelo efeito de íon comum no sentido inverso. Mas ao serem consumidos os OH- pela reação com os H3O+ do ácido, essa base volta a liberar mais OH-,
repondo os OH- consumidos. Consequentemente, se houver variação de pH, nesta solução que está tamponada, essa variação será pequena, será menor do que aqui seria esperada se eu tivesse um meio sem o tampão. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo dessa série, nós vamos tratar do produto de solubilidade, do estudo da solubilidade de sais por meio do equilíbrio químico. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!